O plantio da safra de verão teve início há poucas semanas e muitos produtores compraram adubo em patamares bastante elevados. Isso por causa dos reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas como estão as entregas de fertilizantes para essa temporada? Esse é um dos temas que vão ser abordados no 5º seminário sobre desafios e oportunidades que acontece amanhã. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o diretor de fertilizantes da StoneX, Marcelo Mello. Boa tarde, Marcelo. Obrigada aqui pela sua participação. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Marcelo, o que você pode adiantar para a gente do que vai ser discutido no seminário em relação à entrega de fertilizantes e o que a StoneX aponta para este ciclo? Olha, então, na verdade é o seguinte, esse ciclo foi um ciclo bem complexo, né? Nós começamos aí a partir de final do ano passado, o quarto trimestre, e principalmente a partir do comecinho do ano, quando estoura a guerra com a Rússia, havia um risco de desabastecimento muito grande. Isso foi amplamente discutido, né, e foi motivo, inclusive, de um esforço muito grande do governo, né? O próprio presidente Bolsonaro foi pessoalmente à Rússia, o que foi muito importante naquele momento, e a ministra Tereza Cristina também fez esforços bem grandes. E, na verdade, a situação acabou se invertendo, absolutamente não vai haver desabastecimento, em hipótese alguma, está muito tranquilo. Já estamos começando a safra, né? Já estamos começando o plantio, já estamos aí com cerca de 5%, um pouquinho mais do plantio efetuado, né? E a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, ela apontou um atraso de 3% na entrega de adubos no fim do primeiro semestre. Na sua avaliação, isso indica uma redução no consumo total de fertilizantes esse ano? Ou, como você acabou de dizer, está tudo indo muito bem, inclusive a gente falava no intervalo, até o clima está colaborando com muita chuva. Exato. Não, olha, está tudo indo muito bem, mas de fato a aplicação de fertilizantes vai ser menor. Houve o que se chama uma destruição de demanda, e ela foi, nas nossas contas e avaliações, algo entre 20% e 30% do volume de grãos, né, do volume utilizado no plantio da safra verão agora. Houve esse corte aí da ordem de pelo menos 20%, até um pouquinho maior do que isso. Isso é uma realidade, a ANDA também sabe disso, está acostumada, e, portanto, de fato, as entregas neste ano tenderão a ser menores do que as do ano passado. Isso não prejudicará a produtividade e o plantio que está sendo feito, né? Porque esses cortes basicamente são em fósforo e em potássio. E esses produtos, eles criam uma espécie de uma reserva, um depósito no solo, né? O Brasil, há muitos anos, nas áreas onde estamos plantando já por muitos anos, a gente tem aplicado e aplicado bastante. Então, fica um resíduo no solo que vai ser utilizado agora, tá? Perfeito. Mas você acha que isso deve impactar no ritmo de importação nessa temporada? Como é que vocês estão enxergando essa situação? Então, isso é muito interessante e esse é um dos pontos que vai estar sendo discutido amanhã no seminário, né? Além de todas as outras commodities, que é um seminário multimercado, então também vamos falar muito de grãos, falar de açúcar, enfim, de todas as commodities, né? Mas, especificamente sobre isso que você está dizendo, o que aconteceu foi o seguinte, então, havia um risco de desabastecimento e um receio de desabastecimento. Então, houve uma compra muito grande, houve esforços do governo também para que o produto fosse embarcado. A Rússia nos deu grande preferência, que foi muito importante, veio um volume muito grande da Rússia para cá. E, ao mesmo tempo, houve, como eu estava explicando, esse corte, essa destruição de demanda, entre aspas, né? Ou seja, os preços estavam altíssimos e, às vezes, até não fazia quase sentido econômico. Se bem que o brasileiro é um core business tão forte nosso, né? Nós somos tão produtivos que, para nós, fazia sentido, mas em outros lugares do mundo chegava a não fazer sentido o plantio. Então, houve esse corte, também não foi só no Brasil, foi em maioria dos países importantes produtores de grãos, e isso ao mesmo tempo em que chegou um estoque muito grande no Brasil, importações muito grandes. Para você ter ideia, a importação de abril a julho de fósforo esse ano foi 40% maior do que entrou o ano passado. E a de potássio foi 55% maior do que o que tinha entrado no ano passado. Então, isso é que gerou essa situação onde, evidentemente, não vai haver falta. Mas o consumo foi menor, efetivamente. Tá?
Marcelo, agora só para a gente finalizar rapidamente, como é que você acha que vai ficar a relação de troca com o produtor? Os preços, eles devem seguir uma tendência de alta? Na verdade, nós estamos em tendência de baixa. Os preços, então, quando surgiu essa situação, umas coisas estão ligadas à outra, né? Então, quando surgiu a situação de entrar muito estoque no Brasil, muita importação, e ao mesmo tempo ter um corte de demanda, os preços começaram a cair. E algo semelhante ocorreu no mundo. Então, os preços estão caindo bem forte, realmente, já estamos abaixo do patamar em que estávamos antes da guerra, e a relação de troca, que é a sua última pergunta, ela portanto, melhorou muito. Então, a relação de troca estava péssima e por isso houve destruição de demanda no início. E depois, na medida que os fertilizantes foram caindo, as relações de troca foram melhorando. Não houve uma compra, porque podia ter havido uma compra aí em junho, julho, agosto, podia ter havido uma compra de parte do que não se comprou anteriormente, mas o mercado não fez isso. E, portanto, as entregas serão menores, de fato, mas as relações de troca agora estão muito boas, estão chegando perto da média dos últimos 5 anos. Perfeito, Marcelo. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Uma boa terça-feira para você e até amanhã. Até uma próxima, né? Não até amanhã. Tá certo. Muito obrigado. Quem sabe amanhã, se você puder, participe do nosso seminário. Tá bom, a gente seminário. Conversa aqui com a editora-chefe. Um abraço. Obrigada pela sua disponibilidade aqui com o Canal Rural. Prazer. Muito obrigado.